Seguindo aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, sobre o uso de uma estrutura chamada RAIN, tá? Ah, o que essa estrutura faz, né? Talvez, né, para quem aí trabalha com linguagens, né, como C++, PHP, JavaScript, né, C Sharp, Java, essa estrutura não seja assim muito, né, familiar. Ela se aproxima muito do que é o switch case, né, nessas estruturas, né? Então, ó, exemplo utilizando o Rain, né? Mas no Kotlin, tá? Ela é muito assim utilizada, ok? Criando aqui um novo projetinho, né? E eu já vou mostrar para vocês essa estrutura de decisão. Como que funciona o when, né? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho lá uma vogal, né? Então eu tenho lá uma variável, né? Vogal, que eu vou chamar ela de A, certo? E aí, o que acontece? Eu trabalho em cima dessa minha variável. Muito próximo do que a gente faz lá no switch. Então, ó, vou colocar aqui o when, certo? E o when, né? Deixa eu só dar uma pausa. Eu fui verificar o significado da palavrinha when, tá? Que é quando, tá, gente? Eu gosto muito de trazer para o português o significado da palavra. Então, ó, eu estou dizendo o seguinte, quando, né, uma vogal, né, a minha variável, e aí o que eu faço? Quando for igual a A, né, eu retorno algo. Retorno o quê? No caso, eu quero exibir uma mensagem, né, println, mas poderia ser qualquer função aqui dentro aqui das nossas chaves. É vogal, né? Fiz isso para o meu A, né? Eu posso ter outras situações. Então eu tenho o E. Opa, tem aqui o meu E. Novamente, né? Vou exibir aqui uma mensagem. Print LN. Exibindo aqui, ó. É vogal. E assim, gente, eu posso fazer para as demais variáveis aí do meu alfabeto, né? Então, A, E, I, O, U. Né? Agora eu só mudo aqui o meu valor. A, E, I, O, U. O EN é muito utilizado, tá, gente? No Kotlin, tá? Seria aí um switch da vida aqui do Kotlin. Né? É uma forma mais organizada da gente estar trabalhando, né, com várias estruturas alinhadas do que a utilização do if. Então, eu estou fazendo o seguinte, né? Quando vogal for igual a A, ela vai me retornar o que eu determinei nesse meu bloco de comando. Quando for igual a esse bloco, I, a esse, O, U, né? Aqui é o U, né? E caso contrário, né? O que eu vou retornar caso não seja nenhum valor acima, né? É consoante. Estou dando uma mensagem aqui de erro. Faltou colocar o retorno aqui, né? Então, funciona assim, gente. Se eu informar o A, o E e o U, ele vai entrar em alguma dessas condições, né? Se não, eu tenho aqui o meu valor default, né? Que é um else aqui. Se nenhuma aqui acima foi válida, ele vai entrar nesse meu else. Se eu executar, né, só para vocês verem a execução dessa cláusula when, né, para trabalhar com estrutura de decisão, né, eu entrei com o valor A, ele vai imprimir aqui a vogal, né, não vai executar as demais. Né? Olha lá, ele exibiu a vogal. Se eu coloco
um L, né? Vou colocar aqui a letra L. Na hora que eu executo, né? Eu venho aqui e executo. Ele deu que é uma consoante, porque nenhuma dessas condições foram satisfeitas, né? E aí, o que que acontece, né? Eu posso trabalhar muito, né, com um valor, né, de números, né, um conjunto de números, né? Então, agora aqui, eu vou deixar esse meu en aqui comentado para trabalhar com variável, né? E vou declarar agora aqui como se fosse números, né? Então, val number recebe 10, ok? E aí eu poderia fazer algo assim, ó, when em cima da minha variável number, né? Então, em quando minha variável número atender a quê, né? Então, vamos colocar assim, ó, valor 1. Eu posso imprimir uma mensagem, né? Valor é 1. 2, né? Posso colocar aqui, ó, valor, né, é 2. E assim sucessivamente. O que que eu quero mostrar, né? Tanto aqui no nosso primeiro exemplo, eu vou até descomentar, quanto aqui no nosso exemplo de números, né, eu posso fazer de uma forma diferente, né? Aqui no nosso when, ao invés de me fazer a, e, ou, u, já que eles retornam a mesma coisa, eu poderia fazer assim, ó, a, e, i, o, u, tá? E aí eu tiro essas outras cláusulas aqui, tá? Se qualquer um desses termos forem correspondentes, né, ao valor da minha variável, eu entro aí nessa minha cláusula aqui, o when, certo? Caso contrário, eu executo aí que é a consoante. E o que que acontece, né? Aqui eu estou trabalhando com número, né? 1, 2. Se eu quisesse determinar um intervalo, por exemplo, de 1 a 5, eu quero que exiba o valor está entre 5. Então, se for 1, o valor está entre 1 e 5. Se for 2, o valor está entre 1 e 5, né? Se for 3, o valor está entre 1 e 5. 4, 5, e assim por diante. Ao invés de me precisar ficar escrevendo dessa forma, isso é uma coisa muito comum no Kotlin, né? Eu poderia fazer da seguinte maneira, né? E colocar assim, ó, do 1 até o valor 5, certo? Do 1 até o valor 5, vamos ver aqui porque que deu um erro. Incompatível tipo int range e int. Se eu coloco mais um ponto, ele diz que está esperando esse meu retorno aqui. Ó. Porém, eu já tenho aqui o meu retorno. Né? Se eu coloco mais um elemento aqui. Oxe. Não entendi, gente. Por que está dando esse erro aqui? Alguma coisa que eu digitei errado? Só um segundinho.
Ah, tá, gente. Acontece nas melhores famílias, né? Eu tô digitando aqui, ó, os pontinhos, né? Porém, né, faltou eu colocar a cláusula in, né, para dizer que isso daqui é um conjunto de valores. Então, ao invés de me escrever 1, 2, 3, 4, 5, poderia fazer assim, ó. Do 1 até o 5, né, utilizando a cláusula in aqui, né, o valor está entre 1 e 5. Se não, né, eu imprimo uma mensagem aqui, valor está fora da faixa de 1 a 5. Vou colocar aqui o símbolo de retorno, tá? Desculpa a falha aí, gente. Às vezes acontece, eu esqueci de colocar o in, né? E por isso ele não estava reconhecendo. E aí, qual que é o valor que eu coloquei? Eu coloquei o número 10, né? Vamos colocar o número 3, só para vocês verem, né? Que está funcionando, né? São dois programinhas, né? Vamos testar aqui. Olha lá, ele exibiu que é consoante, que é esse nosso primeiro exemplo que eu fiz aqui. Eu coloquei a E e o U, né? Eu informei o L, nenhuma dessas condições foi satisfeita, ele entrou aqui então no meu valor default. E, né, aqui trabalhando com o número, eu entrei com o valor 3, 3 está entre 1 e 5, então ele exibiu que o valor está entre 1 e 5, senão ele exibiria essa outra mensagem, ok? E assim a gente aprende a cláusula when. É muito parecido com o switch, né, como vocês podem ver, porém mais inteligente, digamos assim, né? E aí nos vemos na próxima aula. Desculpa aí, tá? Esse errinho aqui na hora de fazer o range aqui. Acontece. Até a nossa próxima aula, gente.